Olá, sejam bem-vindos. Mais um episódio do podcast da UB Fintechs, Fintech Fusion. Estamos aqui no FinTouch 2025. Essa é uma edição especial, onde estamos entrevistando os participantes do evento, sejam palestrantes, autoridades, associados, pessoas emblemáticas para o sucesso do nosso encontro. Estou aqui com a Adriana Ferreira. Olá. Líder de regulação financeira da Stone. Gostaria que você se apresentasse. Quem é você, Adriana? Conte um pouco da sua história. Bom, primeiramente, agradeço aqui o convite, Diego, um prazer poder ter esse bate-papo com você. Bom, sou Adriana, trabalho atualmente na área de regulação financeira na Stone. Estou aqui no mercado há pouco mais de 5 anos, vou completar 6 anos de mercado em fevereiro do ano que vem. Como vocês podem ver pelo sotaque, sou do interior de São Paulo. A minha história com o setor de pagamentos, ela começou um pouquinho antes de eu trabalhar no mercado. Enfim, fui formada na USP de Ribeirão Preto, na Faculdade de Direito, e até então ninguém sabia o que era fintech, o que era, enfim, todo esse arcabouço que a gente tem hoje, que a gente discute com tanta profundidade. Mas eu era muito curiosa, eu sabia que eu gostava bastante da interseção de direito, economia. Falei, não, alguma coisa ali vai ter para eu me aprofundar. E nisso, tive ali a sugestão de um professor de, por que você não vê essa coisa aí de competência do Banco Central, do CAD, isso está super em voga. Enfim, na época isso o acordo ali celebrado entre o Banco Central e CAD, né, o memorando de entendimento tinha acabado de ser celebrado. Então, comecei a me aventurar ali nessa temática e, enfim, fiz um TCC a respeito. Caí de paraquedas na Stone, eu brinco que eu sou Stone nascida e criada. Desde o começo trabalho por lá, venho empreendendo desde então nessa área. Atuo hoje muito focada em pautas institucionais, então a gente apelida carinhosamente ali de pautas de advocacy junto ao Banco Central, discutindo temas como agenda evolutiva, PIX, Open Finance. Tive o prazer de 5 anos atrás participar dos grupos de trabalho, enfim, acho que o resto é história e, enfim, tô muito feliz de poder estar aqui hoje para poder dividir um pouquinho sobre esses temas com você. Que legal. Eu encontrei uma conexão, algo em comum, porque eu também sou formado em Direito, né? E a minha monografia foi de Direito Econômico, com foco em atuação do CAD, né? Nos atos de concentração. Isso assim, na graduação ninguém faz isso, né? E foi quando eu comecei a me apaixonar pelo tema, assim, de direito regulatório, especialmente mercado financeiro de capitais, assim, foi meu primeiro contato. Mas só fui desenvolver isso depois de alguns anos já na advocacia, né? Então a gente já tem algo em comum. Mas legal. Então assim, na Stone, qual que é a principal atividade sua de dia a dia, né? Até porque tem muito a ver com os debates que a gente tem aqui, né? Eu queria que você falasse um pouco para nossa audiência. Claro, claro. Bom, acho que hoje meu dia a dia, primeiro que, enfim, acho que como todos que atuam no nosso setor, é um dia a dia bastante dinâmico. Mas o meu trabalho, ele consiste muito não só em acompanhar os novos normativos do Banco Central, mas acho que capturar e participar ativamente das consultas públicas, integrar esses grupos de trabalho. Então, hoje, nós temos uma presença bem bacana em associações do setor. A gente entende que essa construção conjunta ela é muito relevante. Então, a minha atuação, ela vai muito nesse sentido de uma atuação multissetorial, enfim, interlocução com outros stakeholders, muito focada nas pautas de Banco Central, né? A gente, na Stone, desde o início, a gente sempre acreditou muito na regulação como propulsora, né, da concorrência no setor. A gente enxerga ela como uma ferramenta de concorrência no fim do dia. Então, a gente acha que essa construção ela é muito relevante e eu acho que isso faz muito parte do meu dia a dia. Legal. E você participou de um painel aqui, né? Sim, sobre sim. Pix como garantia, né? O que é essa nova iniciativa, essa nova funcionalidade do Pix? E como que a gente pode desenvolver isso aqui para o nosso público? Bom, primeiro vou dar um step back que o Pix, que esse ano, inclusive em novembro, vai celebrar 5 anos de existência, ele nasceu muito ali focado, né? Acho que toda a dinâmica ali, ela era muito focada em transferência, né? Mas rapidamente, acho que caiu no gosto ali do brasileiro e isso foi muito, 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 muito impulsionado no varejo também.
E foi se vendo uma necessidade de adaptar as funcionalidades do Pix também pensando no varejo. Tanto que a gente teve ali a criação do Pix Cobrança, a gente teve essa difusão muito forte dos QR Codes. Tanto que hoje, por exemplo, na Estônia a gente exibe o QR Code na própria maquininha. Assim, Olha tanto só. que a gente acredita nessa interseção do Pix no varejo, né? E de uns anos para cá, o Banco Central tem sido muito bem sucedido em criar uma agenda de novas funcionalidades. Então, sair ali só de você inserir uma chave ou ler um QR Code, simplesmente fazer o Pix, para começar a pensar em novas funcionalidades, como que isso poderia agregar ali para o varejo de alguma forma. E um dado, enfim, do próprio Banco Central que me surpreendeu muito, entre 2021 e 2024, o crescimento de Pix como compra, como arranjo de compra, aqui falando aproximado, né? Acho que teria uma série de fatores ali que a gente poderia usar para chegar nesse número, mas assim, quase 2000% de crescimento. Então, assim, é um negócio absurdo. E assim como a gente viu nos arranjos de cartão, que a gente tem hoje um papel muito importante desses recebíveis no dia a dia do varejo, então, principalmente pensando ali como uma garantia de operação de crédito, a gente pensou, poxa, por que não pensar também no Pix com esse papel? Porque a gente está falando no fim do dia de um fluxo vinculado ali às vendas do lojista, que também poderia de alguma forma ser inserida nesse contexto de, usar como uma garantia numa operação de crédito. E foi nesse cenário que surgiu a discussão do Pix em garantia, que inclusive entrou como um item da agenda evolutiva do Banco Central para 2026. Óbvio que, assim, o desenho ele não está fechado, acho que é algo que tem sido debatido no mercado, mas fato é que hoje o varejo ele enfrenta um desafio considerável na questão do acesso ao crédito, principalmente quando a gente pensa no pequeno empreendedor. E a gente acredita muito no potencial de você, de alguma forma, direcionar uma parte desse fluxo do arranjo Pix, ali das transações Pix, para você oferecer como uma garantia da operação de crédito e até usar isso como uma amortização da própria operação, né? Então, o desenho do Pix em garantia vai nesse sentido. Não se confunde, acho que isso gera uma confusão ali para quem não acompanha tão de perto, com o Pix parcelado, que é um produto ali muito mais orientado para o pagador, né? O Pix em garantia, a gente está falando aqui do uso desse fluxo pelo recebedor, ali, pelo varejista nas atividades do seu dia a dia. O Pix parcelado ele é muito mais uma forma ali de financiamento de uma compra, que, enfim. Eu sempre gosto de fazer essa distinção, porque às vezes gera uma certa confusão. Sim, e eu já vi essa confusão mais de uma vez no setor. Legal. Mas não deixa de ter uma conexão de um com o outro também, né? Porque de um lado tem o comprador e do outro lado tem o estabelecimento, né? Sim. Então esses fluxos desses pagamentos do lado do comprador também deu uma visibilidade, uma previsibilidade do fluxo de caixa, né? Do próprio estabelecimento comercial. Sim. E você falou um item muito interessante aqui, que faz parte do nosso dia a dia aqui também. Agenda evolutiva, né, do Banco Central, né? Quais são os principais tópicos que você enxerga dessa agenda evolutiva, que são, de alguma forma, super estratégicos para a Stone, mas que também podem impactar positivamente o setor de fintechs? Eu acho que a gente tem aqui algumas dimensões dessa agenda, né? Lá no início, e muito pensando quando a gente teve o surgimento da BC Hash, do Banco Central, o Pix ele foi, acho que, uma das iniciativas mais inovadoras, assim, que realmente mexeu ali com as estruturas do mercado. Poderia ficar horas falando aqui de todos os avanços que a gente poderia construir aí em cima do Pix. O Banco Central tem uma belíssima agenda que contempla não só Pix em garantia, Pix parcelado, fala-se até em Pix internacional, né? A gente vê aí uma certa admiração de outros países do mundo aqui em relação ao nosso Pix. Então, eu acho que tem muita coisa bacana que pode ser explorada. Mas, para além do Pix, a gente tem também, né, em 2020, também celebrando 5 anos aqui nesse ano, o Open Finance, que foi uma iniciativa, não foi a pioneira no Brasil, começou lá no Reino Unido, mas hoje se tornou o maior Open Finance do mundo, em 5 anos, o que também é um baita feito aqui do nosso setor. E o Open Finance ele tem uma interseção muito interessante com o Pix, né? Porque ele trouxe uma figura regulatória nova que a gente não tinha, que era o iniciador de transação de pagamento, e que você pode pensar em inúmeras iniciativas, em inúmeros produtos em cima dessa funcionalidade. É algo que a gente também aposta bastante, que a gente acha super, transformador ali para o setor e que a gente acompanha de forma bem próxima. No Open Finance, até,
fazendo aqui um pequeno recorte, a gente vê uma adesão muito forte, muito intensa ali por pessoas físicas. Claro que está em pleno crescimento, não é uma coisa tão simples quanto fazer um Pix, então a gente ainda sente que tem muito potencial para crescer. Mas a gente vê que ainda é um pouco tímido em relação a pessoas jurídicas, que é muito ali. Sim, esse é o grande desafio, eu acho. É um grande desafio, né? Então, a gente também aposta muito em pensar em soluções de escalar isso para pessoas jurídicas, porque a gente acha que o varejo vai se beneficiar muito dessa iniciativa. Enfim, a gente poderia falar aqui até olhando mais para o futuro, a gente sabe que inteligência artificial é algo que está no radar do Banco Central, que ele quer entender como o mercado está utilizando, como que isso vai se reverberar ali nos nossos produtos no futuro, né? E, enfim, a moeda digital, criptoativos, eu acho que aqui, enfim, são inúmeros os temas. Acho que tem muita coisa que aconteceu aí nos últimos 5 anos e eu fico muito curiosa para saber como vão ser os próximos 5, né? Eu fico feliz que a gente está vivendo esse momento, né? Sim. Porque assim, em 2020 eu já estava na BFinTechs, eu vi tudo isso acontecer e eu sempre tinha uma percepção assim, como é que vai acontecer daqui 5 anos? Estamos aqui 5 anos, assim, totalmente diferente do que eu imaginei. Imagino que daqui 5 anos vai ser muito mais diferente ainda. Não tem como chutar. No nosso painel, o Jonatas, o moderador, ele até fez essa pergunta, né? O que vocês esperam? O que vocês veem acontecendo daqui 5 anos? Eu falei, putz, se for com base em tudo que eu já vivi de lá para cá, e enfim, que acaba que coincide, né? Essa jornada de inovação, ela coincide muito com a minha trajetória na Stone, então eu vi tudo isso acontecer, né? Ajudei muito na construção disso. Então eu falo, caramba, não consigo nem imaginar aonde que a gente vai estar daqui 5, 10 anos, mas eu acho que o caminho é brilhante, Sim, certamente. com certeza. E tem alguma outra agenda em desenvolvimento no Banco Central ou em alguma outra autoridade que pode ser uma ferramenta transformadora para o setor de pagamentos também, em adição a essa agenda evolutiva que você mencionou? Certamente, também posso enumerar várias aqui. Sim. Mas eu acho que, para além da inovação, o que tem se debatido muito no mercado, também é de alguma forma, assim, a gente viveu um contexto em que o setor de pagamentos ele era extremamente concentrado. Então, a preocupação do Banco Central, do CAD, das autoridades, era, de alguma forma, gerar incentivos para que houvesse, de fato, uma abertura, para que essas novas instituições de pagamento que desenvolvem um papel tão essencial hoje no nosso segmento pudessem nascer e se desenvolver. Então, houve, de fato, um movimento muito preocupado com o acesso não discriminatório a infraestruturas. O momento que a gente vive hoje, ele é um momento de maior maturidade. Então, o que a gente vê são instituições que estão cada vez mais maduras, que estão desenvolvendo ali os seus negócios, ampliando as suas funcionalidades. E o Banco Central vem no movimento de trazer maior segurança para esse ecossistema. A gente sabe que, enfim, a segurança ela é sempre um assunto em pauta e que a gente tem muito apreço por ela, porque a gente acredita muito também no poder da regulação para, de alguma forma, endereçar esses desafios de você tornar o ecossistema mais seguro. A gente sabe que, recentemente, o próprio arcabouço prudencial ali, que antes era um papo muito direcionado a instituições financeiras, a bancos, isso chegou, essa realidade chegou para nós aqui do setor de pagamentos. Então, assim, acho que o momento agora é de consolidação, é de maior maturidade, é da gente se adaptar a esse novo tamanho das instituições e, de alguma forma, também contribuir para que os próprios usuários, né, pagadores, consumidores, varejistas, possam continuar se valendo dessa inovação de uma forma cada vez mais segura, cada vez mais consciente. Então, a gente acredita muito nessa, como eu posso dizer, nessa conciliação entre inovação, mas também, né, dessa segurança, dessa maturidade do nosso ecossistema. Sim. E você falou muito sobre os varejistas, né, que talvez vão ser os maiores beneficiários de tudo isso, né, lá na frente. O próprio exemplo do Open Finance, né, porque a gente já tem quase ou mais de 60 milhões de consentimentos ativos que foram concedidos, autorizados por quase 50 milhões de pessoas, né, mas o número de pessoas jurídicas é muito pequeno. Qual que é talvez na sua visão, assim, o desafio, né, para tentar trazê-los e qual que é a dificuldade, talvez? Por que eles ainda não estão? Porque, assim, o brasileiro já está lá, né? E as empresas são tocadas pelos brasileiros, né? Então eles já mais ou menos sabem o caminho das pedras, né? Mas por que isso ainda não aconteceu?
Diego, aqui é burocra pura. Eu acho que hoje o maior desafio associado à adesão das pessoas jurídicas reside justamente no consentimento. Então, quais são as alçadas? Quem que tem o poder, né, um poder jurídico mesmo ali, de representação, para poder, de alguma forma, dar o consentimento para que os dados daquela pessoa jurídica seja compartilhado, né? Hoje, a gente tem inúmeros modelos sendo discutidos, a gente sabe que existe uma forma como o Reino Unido endereçou, enfim, então, há algumas medidas que estão sendo avaliadas aqui no Brasil, mas fato é que hoje se faz necessária uma medida que acho que facilite ali a obtenção do consentimento, mas que também dê uma certa segurança jurídica de que, de fato, a pessoa ali responsável por conceder aquele consentimento, ela de fato detém poderes para tanto, né? A gente discutiu no mercado a criação até de uma base centralizada de consentimentos que, de alguma forma, pudesse desempenhar esse papel e até melhorar essa experiência ali, enfim, para todo o ecossistema. Isso tudo, enfim, é uma conversa que está acontecendo, mas acho que ainda tem muita água para rolar até a gente chegar no modelo ideal. É que é muito dinâmico, né? Por exemplo, se você pegar os MEIs ou as empresas limitadas de um sócio só, talvez fique mais fácil, Sim. Né? Mas, assim, tem estruturas, assim, que tem 20 diretores, 50 gerentes, cada um com uma procuração, podendo atuar em nome da empresa, né? Como você saber se aquela pessoa pode ou não dar o consentimento em nome de uma empresa inteira, né? Acho que essa é a grande dificuldade, né? E você falou também numa parte, mais no começo, que teve uma integração, assim, muito natural, né? Do Open Finance com o Pix, Sim. né? Mas na sua visão também, ou de uma maneira bem genérica, assim, o arranjo cartões, ele tem espaço no Open Finance? Você acha que é possível? Essa discussão existe? Ou tá um pouco distante ainda? Essa discussão existe. Eu acho que é algo que o setor tem se debruçado para entender quais são os caminhos aqui de você integrar essas duas iniciativas. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer antes disso, né? Então, hoje a gente enfrenta no Open Finance ainda alguns desafios associados à qualidade de dados, essa própria questão das pessoas jurídicas, o escopo de informações sendo compartilhados hoje. Então, existe uma preocupação da segurança dessas informações, de alguma forma você assegurar que, de fato, instituições reguladas estão tendo acesso a essas informações. Então, eu acho que tem muita ponta solta ainda para ser amarrada, mas certamente entender como que o arranjo de cartão pode se encaixar e se beneficiar da iniciativa do Open Finance é algo que o setor deve debater aí nos próximos anos. Sim, sim. É que eu vejo muito anúncio na televisão, né? Tipo, faça o Pix com cartão, né? Use os saldos do cartão para fazer o Pix. Aqui já temos isso, tal, não sei o quê. Mas eu não vejo isso na prática acontecendo dentro do Open Finance, né? Eu acho que seria algo muito interessante, né? Especialmente os iniciadores de transação de pagamento, talvez eles consigam navegar muito bem nesse meio, né? E trazer muito benefício não só para o usuário final, mas para a eficiência do sistema como um todo, né? Não, muito bom. Bom, você tem mais alguma consideração final? O que você achou do nosso evento? Você acha que a gente tem algum assunto que poderia se destacar melhor aqui? Qual foi a sua visão geral do tempo que você esteve aqui com a gente? Bom, do meu lado, só impressões positivas. Ah, que bom. Primeiro que eu gostei muito, acho que o meu painel, enfim, sou absolutamente suspeita, o tema é algo que eu gosto bastante, mas achei que as visões ali foram muito complementares, e eu acho que o evento, ele é essencial para a gente reunir pessoas que são entusiastas dessa agenda, que querem construir junto. E eu acho que o mais bacana é ver isso nas pessoas que estão aqui. Você tá lá no palco, você vê o pessoal de foninho, assim, vidrado no conteúdo, que tem interesse, você troca ideia, troca figurinhas, entende como a gente consegue, de alguma forma, fazer essa construção conjunta. Eu acho que isso é o maior ativo que a gente pode ter hoje. E, enfim, fico muito feliz de fazer parte disso e também poder, enfim, até estender ali para o meu papel para além do painel e estar aqui batendo esse papo com você. Perfeito. Agradeço muito a sua participação, tá? Eu fico muito feliz em nome da BFintex em ter a Estônia aqui com a gente, principalmente com você, né? Que é uma pessoa que eu já conheço, que a gente fala no dia a dia, né? Assuntos complexos, mas que a gente tenha a mesma paixão por esse assunto, tá? Então, muito obrigado por ter feito parte do nosso evento. E você continue acompanhando os demais episódios dessa nossa série especial do FinTouch 2025. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.